Olá, tudo bem? A adoção deve ser vista como um ato de amor, capaz de transformar para sempre a vida de uma criança e da família adotiva. Além dos procedimentos legais e burocráticos, a adoção exige comprometimento com as questões emocionais que envolvem ali todo o processo da adoção. E para falar sobre esse assunto, o De Bem com Você de hoje vai receber daqui a pouquinho a psicóloga Sandra Cristina dos Santos. Só que antes disso, eu quero agradecer a participação da Ana Furtado, que está sempre aqui do meu ladinho, fazendo a tradução em Libras de mais esse De Bem com Você. E, gente, é importante, né? Quando a gente fala em adoção, não podemos deixar de lado a parte burocrática, a parte das leis, né? O que eu preciso para adotar uma criança? E sobre esse assunto, eu converso agora com a Natália Soares Franco, que é advogada especializada em direito da família, da infância e da juventude. Oi, Natália, tudo bem? Oi, Gisele, tudo ótimo. Muito obrigada, prazer receber você aqui. Doutora, para a gente começar aqui o programa, vamos falar dessa parte legal da adoção, né? Qual que é o processo? Uma família quer adotar uma criança ou uma adolescente, o que ela deve fazer? Então, o primeiro passo é procurar a vara da infância e do adolescente da comarca de domicílio dos interessados em adotar. Ela vai procurar a equipe técnica, vai receber uma lista de documentos, vai preencher, apresentar a documentação e vai se submeter a um processo de habilitação para adoção. Perfeito. E existe uma idade mínima? Pessoas solteiras também podem adotar? Porque eu confesso que muitas pessoas ainda têm essa dúvida, né? Sim. A nossa legislação estabelece alguns requisitos. Idade mínima para adotar é de 18 anos. E pessoas solteiras, sim, podem adotar. Existe toda ali também uma preparação para receber essa criança, esse adolescente? Precisa participar de algumas reuniões? Como que é o processo, por favor? Eu divido o projeto adoção em duas etapas. A primeira etapa consiste justamente na habilitação para adoção, que é um processo administrativo, não precisa de advogado. E depois de você apresentar toda a documentação, você vai ser submetido a uma avaliação psicossocial, que tem como objetivo te avaliar, mas também te capacitar. E aí, nesse processo, nesse momento, o advogado, ele intervém como um assessor, né? Para diminuir a ansiedade, os medos que envolvem todo esse projeto. E aí entra a importância dos grupos de apoio à adoção, né? Porque a gente tem uma demanda, o judiciário tem uma demanda muito grande para atender a todas as demandas judiciais da infância. Então, os grupos de apoio, eles entram justamente para orientar e informar, para que o casal, no momento da avaliação final, esteja pronto e com as questões bem elaboradas. Tá certo, doutora. E quando os pais recebem essa criança, eles também têm direito ao auxílio maternidade. É importante a gente falar, né? Sim. Esse é um direito concedido, tá, por lei. O que é importante destacar sobre esse assunto é que o termo de guarda precisa constar a expressão para fins de adoção. Perfeito, doutora, muito bom. Bom, então esses são os trâmites legais, só que a gente sabe que hoje em dia ainda acontece, às vezes não é nem por má fé, né, doutora? As pessoas estão com uma criança em casa, ou com um parente, ou até mesmo com um conhecido, mas não fez ali o processo legal. E isso pode trazer sérios problemas, né? Sim. A adoção, ela só é concedida, Gisele, através de um processo judicial. Crianças que acolhem, né, os pais que acolhem as crianças de forma irregular, essas crianças não vão ter uma representação legal. Então, se precisar inserir num plano de saúde, na escola, tratamento médico, enfim, a criança está sem nenhuma representação. Então, fora que é muito arriscado, pode constituir um vínculo afetivo, a família biológica, no momento posterior, vir a pleitear essa criança. E, então, assim, pode causar prejuízos enormes psicológicos na vida de uma criança e para o casal também, que criou uma expectativa de adotar um filho por um caminho irregular, sem assistência do poder público.
E acontece muito também, doutora Natália, dos familiares. Por exemplo, às vezes a mãe, por algum motivo, ela sai de casa e deixa a criança com os avós, né, ou com tios. Qual que é a orientação para essas famílias? Olha, a família extensa, ela tem prioridade sobre a criança em detrimento da adoção. Tá? Então, uma guarda postulada por um tio, por um avô, não tem problema. É até bom você tocar nesse assunto, porque é vedada pela legislação a adoção por avô e por irmão, mas a guarda é perfeitamente possível. Tá? Então, assim, num cenário que não há nenhum descumprimento do dever do poder familiar, que a criança está protegida, não está numa situação de risco, não vai ser, essa criança não vai ser direcionada para uma instituição, nem para uma colocação em família substituta, porque a lei determina que a família biológica ela tem preferência à família adotiva. A adoção é uma medida excepcional, quando o poder público não vislumbra a possibilidade de integração familiar. Perfeito. Então essa é a diferença da guarda e do processo de adoção, né? Então a família tem a guarda, pode ficar tranquila. Sim, sim. Ótimo. Bom, e agora eu vou trazer um dado para vocês. Olha só, gente, mais de 33 mil crianças e adolescentes encontram-se abrigados pelo Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. Mas, de acordo com os dados do Conselho Nacional de Justiça, apenas 5 mil deles estão aptos para adoção. Por outro lado, o número de pessoas ou famílias dispostas a adotar passa de 36 mil. Doutora Natália, por que o número de crianças abrigadas pelo Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento é menor do que o número das famílias inscritas para adoção ou para adotar essa criança? Então, Gisele, muito embora a nossa legislação prevê prazos para que os processos que envolvam crianças e adolescentes tenham a maior celeridade possível, inúmeras leis foram promulgadas nesse sentido, a gente sabe que na prática, muitas vezes esses prazos não são possíveis de ser praticados. Então as crianças acabam, muitas vezes, sendo acolhidas institucionalmente numa idade mais avançada e aí escapa um pouco do perfil mais desejado. Em outras situações, né, no caso que crianças não estão disponíveis para adoção, eu entendo que existe uma falha de política pública para que esses processos tenham uma prioridade, uma atenção especial, e muitas vezes o próprio sistema insiste na recolocação da família substituta, resgatar um pai ou uma mãe com algum problema psicológico ou uma dependência química. E aí isso se estende no tempo, a criança não tem a oportunidade de ser acolhida por uma família substituta e fica institucionalizada por anos. Então eu vejo como a principal causa desse número, né, a falta de política pública, porque a adoção ela depende de políticas públicas, né? Então eu penso dessa forma. É óbvio que os casais também, assim como todo casal, toda pessoa que tem um projeto de ter um filho, a gente idealiza. E existe realmente, a gente não pode negar, que existe um desejo maior por crianças pequenas, bebês, 0 a 3. E dentro da realidade social que a gente vive, esse é um perfil de maior dificuldade. Então, um casal que pretende adotar um bebê de 0 a 3, ele vai demorar mais, essa convocação vai ser mais demorada. Ou um casal ou um pretendente solteiro que busca uma adoção tardia, provavelmente vai ser convocado mais rápido. Entendi, por isso esses números tão diferentes, né? Mais crianças em abrigos do que o número de famílias preparadas ou que têm a intenção de adotar, né, doutora Natália? Sim, eu vejo dessa forma, José. Tá certo. Doutora Natália, muito obrigada pela participação. Eu conversei com Natália Soares Franco, que é advogada especializada em Direito da Família, Infância e Juventude. E você está falando com a gente de longe, hein? A produção me contou aqui que você está no Chile, é verdade? Sim. Olha, que maravilha. Muito obrigada por dispor aí do seu tempo, né, para conversar com a gente, um Skype internacional. Prazer em falar com você. Imagina, disponha. Tá certo.
Bom, gente, depois desse bate-papo super interessante com a doutora Natália, agora a gente já sabe os trâmites legais para a adoção. Depois do intervalo, a gente vai falar sobre os fatores emocionais para adotar uma criança. E eu recebo uma psicóloga especialista no assunto já, na volta do intervalo. Fica aí. Estamos de volta. A adoção deve ser vista como um ato de amor, capaz de transformar para sempre a vida de uma criança. Além dos procedimentos legais e burocráticos que nós conversamos aqui antes do intervalo, a adoção também exige comprometimento com as questões emocionais que envolve aí todo esse processo. E para falar sobre esse assunto, o De Bem com Você de hoje, neste bloco, recebe a psicóloga Sandra Cristina dos Santos. Tudo bem, Sandra? Tudo bem, Gisele. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade do convite. E é muito bom falar sobre esse tema, principalmente na semana do Dia Nacional da Adoção. Sim, com certeza. E você desenvolve um trabalho com as crianças e as famílias que pretendem adotar uma criança ou uma adolescente. Exato. Fala um pouquinho sobre esse trabalho. Então, nós temos 2 grupos de apoio à adoção, que é o Alegra de São José dos Campos e o Alegria, que eu fundei em Jacareí em 2013. O Alegra foi fundado aqui pela Heloísa Bom Jardim em 2008, e aí com o andar da carruagem, né, em 2013 eu fundei o Alegria em Jacareí. E desde então a gente vem fazendo um trabalho de apoio e auxílio para as famílias que pretendem adotar, para as famílias que já adotaram e também para as crianças e adolescentes que chegam pelas vias da adoção. Então nós temos uma sede em Jacareí, está localizada em Jacareí, onde nós realizamos atendimentos. Perfeito. Bom, e agora eu te convido para assistir uma reportagem da Fernanda Santos, que foi conhecer as histórias de famílias que vivenciaram o processo de adoção. Vamos acompanhar daqui? Gi, olha só, eu tô aqui com a Patrícia, que é um exemplo de muitas mulheres que acabam deixando a maternidade para depois e acabam priorizando mais a questão dos estudos, também do trabalho, por questão financeira também. Mas a Patrícia acabou se deparando aos 38 anos, se deparou com uma vontade de ser mãe, né, Patrícia? Ela tinha tudo para engravidar, ela poderia engravidar com essa idade, mas estava nos planos dela ali também a questão da adoção. Então, Patrícia, queria que você contasse um pouquinho para a gente como é que foi esse processo da adoção até a chegada da sua filha Ana. Oi, Fernanda, é um prazer, né, poder contar aqui a minha história. Eu com 38 anos falei, e agora? Quero ser mãe. Só que eu sou mãe solo, né? O que eu faço? Não quero, eu já passei, né, daquela vontade de ter um bebê, de ensinar a ler, escrever. Não, eu quero uma criança com mais autonomia. Então, eu entrei na internet, comecei a procurar adoção, o que fazer e tal. Quando saiu a habilitação, foi o momento que, gente, tô grávida. Pode aparecer a qualquer momento. E como sempre a ideia era de uma adoção tardia, então eu não estava naquela expectativa de me ligarem. Olha, chegou seu filho. Não, eu fui pelo busca ativa. Paty, tem um perfil aqui que eu recebi, é da Ana Carolina, lá de Foz do Iguaçu e tal e tal. O que você acha? Aí eu falei, meu Deus, aí fui ler um pouquinho da história da Ana, fui conhecer um pouquinho da Ana, eu falei, eu gostei dela, falei, é ela. E aí nós começamos nossos encontros, até o dia que eu fui lá buscá-la. E é lindo, né? Eu me emociono. Já a história da adoção da Cristiane está registrada com fotos na parede em cada ano de aniversário dos filhos. Ela adotou o Jefferson quando tinha 3 anos e o Jonathan com 7. Foram 8 horas e quase 600 quilômetros para chegar ao primeiro encontro dos seus filhos. E aquela ansiedade, né?
de chegar a hora, de conhecer como seria, né, se eles iriam me aceitar, se aceitariam o meu esposo. Então eu tinha assim muita dúvida. Quando a porta do abrigo abriu, o meu pequeno Jefferson, correu para o braço do pai e o Jonathan correu para os meus braços. E já perguntando: você vai me levar? Você vai ser minha mamãe? Você vai ser o meu papai? E aí, que coração que não quebra nessas horas, né? Eu me sinto privilegiada de ser mãe dos 2 meninos, tá? Foi uma construção ao longo desses 8 anos? Foram só de rosas? Não. Entendeu? Mas nada que você, assim, não pedisse ajuda profissional, conversasse com outras mães. Por isso que é muito importante você participar de encontros com famílias com a mesma característica sua. E aí, eu queria que você desse um recado, Patrícia, para as mães, né, que pensam em ser mães e até nessa questão da adoção de jovens, né, a partir dos 8 anos, adolescentes também. Quando você começa a entender o mundo da adoção, você começa a abrir o horizonte, você começa a falar: nossa, mas adotar crianças maiores também é legal, também é bacana, também é possível. Começa a entender o quanto é lindo, o quanto essas crianças também precisam, né, de amor, de carinho, de atenção. Eu repito que é amor e doação. Vários anos aí, 6, 7 anos, eu já não falo mais que meus filhos foram adotados. Meus filhos são meus filhos. E sempre cabe também mais amor numa carta de um filho para a mãe. Feliz Dia das Mães. Eu nunca disse que nunca vou conseguir dizer tudo o que precisaria te dizer, mãe. É que talvez essa seja a maior prova de que você fez o seu papel tão impressionantemente bem. Saiba que você se fez tão grande, tão imensa, tão gigante, que qualquer coisa que eu diga vai ser sempre pouco. E mesmo assim eu faço questão de continuar dizendo: eu te amo a cada segundo. Gente, que reportagem linda. Muito obrigada, Fernanda. As famílias, né, que adotaram, que compartilharam essa história com a gente. E Sandra, você ajudou nesse processo, né, que é a tal da busca ativa. O que é a busca ativa? E que você falou que mais importante do que a família querer uma criança, também a criança precisa bater com o perfil dessa família, né? Exato. Então, Gisele, busca ativa é o inverso do SNA. Quando um casal entra no processo de adoção, ele se cadastra no processo e o nome do casal ou individual, ele vai para o SNA, que é o Sistema Nacional da Adoção. E aí então esse casal ou esse pretendente fica aguardando, né, o telefone tocar, o seu filho chegou. A busca ativa não, a busca ativa vai em busca de família para aquelas crianças que estão institucionalizadas com maiores dificuldades em serem adotadas. Sandra, que crianças são essas? São crianças maiores de 8 anos, são crianças pretas, são crianças grupos de irmãos, são crianças com algum tipo de deficiência física ou mental. Então, por isso que não fecha aquela conta de 36 mil pretendentes. Sim. E 5 mil disponíveis. Por isso que não fecha a conta. Então, eu faço o trabalho contrário. Inverso. Então, eu vou em busca de famílias para aquelas crianças que têm maiores dificuldades. E eu iniciei o processo de busca ativa em 2016. Até o final do ano passado, de 2023, nós, grupos de apoio à adoção, inserimos 232 crianças em família. Nossa, que número bacana. O Alexandre com a Cristiane e a Patrícia são famílias que eu consegui crianças e adolescentes para eles. Então, essas duas famílias foram através da busca ativa que eles formaram a família deles. Certo, Sandra. Depois do intervalo, eu continuo essa conversa com a psicóloga Sandra para a gente esclarecer quais são as principais dúvidas e falar um pouquinho também sobre a adoção tardia. Então, fica aí que a gente volta já já.
Estamos de volta. Você sabia que 25 de maio é o Dia Nacional da Adoção? Essa data foi criada para celebrar, na verdade ela foi celebrada a primeira vez em 1996, durante um encontro, o primeiro encontro nacional de associações e grupo de apoio à adoção. Tornou-se uma comemoração oficial em nosso país por meio de uma lei que foi decretada em 2002. Esse dia, gente, é um chamado para reflexão e conscientização a respeito da importância da adoção e serve também de incentivo para quem quer adotar uma criança ou um adolescente. Afinal de contas, ainda existem muitos mitos quando o assunto é adoção. E a psicóloga Sandra Cristina dos Santos, especialista em adoção, é a convidada do nosso programa hoje. Sandra, quais são as principais dúvidas, os principais mitos que acabam até atrapalhando o processo de adoção? Então, os principais são o medo de adotar uma criança que vem de outro lugar, adotar um adolescente, o que esse adolescente já pode ter feito na vida e trazer esse adolescente para sua casa, quais são os danos que esse adolescente pode me trazer, né? O mito também é de que um filho adolescente, um filho por adoção não vai ser grato, né, pela adoção feita. Então, assim, são muitas coisas que as pessoas ainda sentem muito medo e muitas dúvidas, e somente participando de um grupo de apoio à adoção, como a Alegria e o Alegra, que é onde as pessoas vão ter maiores conhecimentos e maiores informações e desmistificar tudo isso no qual elas pensam e enxergam referente à adoção. Perfeito. E uma família que já tem um filho e gostaria de adotar uma criança, como que eles devem preparar o ambiente até esse filho para receber o irmão adotivo? Exatamente. Não é diferente se você já tiver um filho biológico e vier outro pelas vias biológicas. Não é diferente. Você tem que ir informando aquela criança você tem que sentir o aceite daquela criança pelo irmão ou pela irmã, né? Porque a única diferença que tem é que, por exemplo, se você engravida de outro filho, ele é obrigado a aceitar aquele irmão. Agora, pelas vias da adoção, é um pouco diferente, porque se o filho não quer outro irmão, ele quer ser filho único, aí vai ter que trabalhar um pouco mais essa criança. Tem que ter uma conversa. Tem que ter uma conversa e tem que ter o trabalho a mais, porque senão essa criança pode chegar, em vez de ser bem recebida pelo irmão, não vai ser, e aí a família começa a entrar em conflito, porque aí há divergência com os irmãos. Sim, todos os familiares ali precisam estar de acordo. Todos precisam estar de acordo. Tá certo. Bom, e você trabalhando há tantos anos, né, nesse processo de a busca ativa, encontrar a criança para a família, né, na verdade, encontrar a família ideal para a criança, Isso. deve ter vivenciado inúmeras histórias. Sim. Mas eu gostaria que você compartilhasse com a gente alguma história que te marcou. Imagino que são muitas. São muitas, para dizer a verdade. Uma história muito que me marcou foi a da Patrícia, porque conforme você viu, o encontro das duas foi maravilhoso. E assim, é uma mulher nova, a Patrícia é uma mulher nova, ela é uma mãe solo, né? Ela não tem companheiro, ela não é casada, ela é mãe solo e adotou uma adolescente de 16 anos, né? Então, assim, não é para qualquer um, vamos dizer assim, né? Não é para qualquer um. Então, tudo que aconteceu, porque a história da Ana Carolina não é uma história bonita, né? Não é uma história bonita. E mesmo a Patrícia sabendo de todas as circunstâncias, de todos os problemas da Ana Carolina, a Patrícia adotou a Ana Carolina. E ficaram muito semelhantes agora. Demais, isso, demais. Né? É como diz, né? Não nasceu de mim, mas nasceu para mim, né? Então é muito parecido. E a Patrícia é uma delas. Porque tem muitos filhos que vieram pelas vias da adoção, que se você olhar, você não diz. Sim, os próprios irmãos também. Os próprios irmãos também. Então você não diz. Sim, vale a gente falar também essa questão, né? Quando tem dois irmãos, é importante a família adotar, não separar as crianças, né? Como é que eu posso dizer para você? Não dá para generalizar. Por quê? Porque tem muitos irmãos que não querem ser adotados juntos. Você acredita? Entendi. Tem casos de irmãos que não querem ser adotados juntos. Tem irmãos que, por exemplo, assim, eu quero ter a minha família só para mim. Entendi. Só eu quero ser vista, só eu quero ter um colo de mãe. Então,
Então, às vezes, o juiz define a separação para que aquela criança ou aquele adolescente seja realmente adotado e seja aceito as posições dele para que realmente ele dê certo naquela família. Tá certo, Sandra. Por isso que cada caso é um caso, cada criança é uma criança, cada família é uma família. Nós somos ser únicos, né? Sim, então, é verdade. É isso daí. Não dá para colocar todo mundo no mesmo pacote. Não dá. Bom, eu termino esse programa com um trecho do livro Quartinho Solitário, da autora Eliana Gavioli, que é mãe de 4 filhos adotivos. Pode ser por infertilidade, pode ser por vontade de ter mais filhos ou por querer fazer uma criança feliz. Não importa, a adoção é sempre um ato de amor. Devemos adotar uma criança para fazer o bem para alguém e a nós mesmos. O De Bem com Você de hoje fica por aqui. Eu espero você no próximo programa. Sandra, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço, Gisele, pela oportunidade. Nós que agradecemos também. Então, acompanhe a gente por meio das nossas redes sociais e até a próxima.